Motivação. Começamos mais um quadro. Qual a sua motivação diária? Eu sou Tamaris Liesefeld e você já pode se inscrever aqui no canal Tamaris Liesefeld ou do canal aqui da TV Blumenauense, TV Galega, ou também pelo canal da própria emissora. Hoje eu vou conversar com a mamãe Ana Paula, que ela tem o João Pedro, que ele é autista, ele tem TEA, síndrome ou transtorno espectro autista. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós por você aceitar esse convite e contar um pouquinho da tua história. Ela tem o João Pedro, que hoje ele tem 3 anos e 5 meses. Em outubro de 2023 ele completa 4 aninhos, né? 4 anos. E como é que foi, Ana Paula? Conta um pouquinho pra gente como vocês descobriram do João Pedro. Então, o João, ele teve alguns sintomas, né, que o autista começa a dar, com 1 aninho e pouco, só que a gente não sabia que era o autismo. Então, meu marido até que começou a investigar sobre os sintomas e o que ele teve inicialmente, né? Ele andava na ponta dos pés, Sim. Ele não tinha contato visual muito frequente, né? Até Ele quando não enxergava, não olhava direto para vocês? Não prestava atenção quando a gente chamava ele pelo nome, não reparava quando a gente queria a atenção dele, até depois de um tempo, quando a gente foi entendendo como é que funciona. Quando eu dava de mamar para ele, ele também não tinha tanta conexão comigo nos olhos. Até eu escutava algumas mães falando, né? Nossa, aquela conexão de dar de mamar pro filho é maravilhoso, aquela troca de olhar. Eu pensava, nossa, mas eu não tenho isso com ele, né? Até 1 aninho e meio, mais ou menos. Ele mamou até 2 anos e 9 meses, mas nesse período que era o início ali, ele não tinha. Então a gente foi pesquisando, né? Sim. Então ele também andava na ponta dos pés, isso também acaba influenciando. Ele enfileirava os brinquedos, ele gostava de brincar com pedrinhas. Então coisas peculiares, assim, que geralmente as crianças não brincam, né? Não necessariamente os brinquedos. Vocês. Isso. Ele girava, às vezes girava com muita frequência, então a gente começou a perceber. A gente não achava que era porque poderia ser. E era muito recente ainda também, né? Para ser diagnosticado. Tua aceitação? O pai foi pesquisar. O pai foi pesquisar. Para mim foi mais complicado porque, é o tempo dele. Eu acho que tá tudo bem com ele. Sim. Só que é o tempo dele. Só que o tempo dele não necessariamente é o tempo da idade da criança de ter as suas habilidades, né? Sim. E claro, conforme o tempo e também a nossa pesquisa e o nosso conhecimento, a gente também foi atrás. Porque isso, a questão de 1 ano, ele tem 1 ano e meio, 2, a criança tem as suas habilidades que deveria fazer, justamente pela idade, para daqui a alguns anos não prejudicar ele mesmo, né? Sim, a evolução dele. A evolução dele. Então, para mim foi mais difícil, mas comecei, até uma sugestão para as mães e para os pais, fazer o processo de autoconhecimento, começar a se conhecer, começar a avaliar o que é prioridade para você e para tua família. E aí eu comecei a pegar essa onda, né? Então a gente foi atrás de terapias. Na verdade, a gente primeiro levou uma colega do meu marido, que é neuropsicopedagoga. Então ela que analisou, olha, tem alguma questão, mas eu não posso dizer nada porque eu não sou médico, né? Sim. Então, pelas orientações dela, a gente levou no neurologista, que é onde que dá o laudo, que é onde que avalia de fato se a criança tem autismo ou não, ou qualquer outro transtorno. Então, a gente levou ele no neuro. Quanto tempo ele tinha quando vocês levaram no neuro? No neuro, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso. E ele falou, olha, os comportamentos são bem parecidos de autismo, mas eu não posso dar o laudo porque ele ainda é muito recente. O que eu sugiro para vocês? Comecem as terapias. Inicial, como ele também tinha atraso de fala, que também é um sinal. Então ele falava mamãe e papai até 1 ano e 4 meses, quando começou a andar, depois que começou a andar, parou tudo. Travou. Então, travou todas as falas, isso também é um sintoma. Olha. De as crianças, elas vão falando, evoluindo, chega um período, elas param de falar. Aí foi na fono. Daí a gente começou a fono, independente de laudo ou não, porque o atraso de fala ele já tinha. E aí começou o processo de desenvolvimento dele. Melhorar a comunicação, porque a criança não fala com 1 ano, 1 ano e meio, 2, não significa que ela não se comunica. Sim. Ela só não está É o tempo dela, né? Isso, ela só talvez não está conseguindo transmitir a palavra, mas ela se comunica, ela aponta, ela fala, então ela está se comunicando. Sim. Então a gente começou esse processo da fonoaudióloga também nesse processo de instrução, de auxiliar ele, fazer em casa também, né? E ali, pra ti, como mãe, assim, não pensou, eu acho que não é autismo? Passou pela minha cabeça. Passou? Não, o João não tem.
né? Então, é só talvez um atraso que ele tem. Passou pela minha cabeça, mas eu não foquei no laudo, não foquei no diagnóstico, foquei na melhoria dele, né? Então, como é um transtorno e não é uma receita de bolo, a gente não tem como dizer, faça isso que vai dar certo. Na verdade, a tua intuição de mãe e de pai conta muito, né? Eu imagino. E também a gente seguir as orientações dos terapeutas. Se está dando certo em terapia, continua em casa. Até porque a terapia vai ser feita 1, 2 vezes na semana. Sim. E os pais e a própria família, dá continuidade avós, no dia a dia, né, da criança. Rede de apoio, a escola, a creche, né, onde a criança vai, que é o que vai auxiliar. Então, é uma rotina, é diário. Então, todo dia a gente fortalece todas as terapias. Então, a gente conversa com ele sempre, né? Agora que ele está se identificando como ele é o João, né? Querido. Né? Até ele gosta ele toca a campainha, daí a gente fala, quem chegou? É o João. Então, ele já está entendendo que ele é o João. Só que é um processo. Tem crianças que já começam mais cedo, né? Isso, e tem crianças que vai demorando um pouquinho mais. O laudo saiu com quanto tempo? Saiu com 2 anos e 2 meses. Ele só pode sair depois de 2 aninhos, é isso? Geralmente sai depois de 2 anos, que é onde tem a certeza de todas as análises dos comportamentos, né? Sim, da criança. Isso. E hoje o João Pedro faz terapias quantos dias por semana? Hoje ele faz, geralmente, 5 terapias. Aí hoje ele faz fonoaudióloga, faz terapia ocupacional e psicologia, com a psicóloga, né? Que tem especialização em ABA também, que é um método que o psicólogo e outros profissionais utilizam, que é fortalecer o comportamento positivo da criança. Como é que é esse fortalecer o pensamento positivo da criança? Comportamento positivo, ela faz algo correto, você fortalece. Entendi. Não só a correção e dizer que está tudo bem. Então, é um método, existe vários métodos, né? Mas geralmente esse método, pelos estudos, dizem que é mais rápido a criança também se adaptar, né? Comportamento positivo, você reforça, Sim. Né? E tá tudo bem, vamos pro próximo, né? Então, é mais esse processo. Isso é válido para todas as famílias, né? Isso. Independente às vezes da criança ser autista ou não. Sim. Toda criança evolui, né? Eu digo que a criança autista faz a gente evoluir em qualquer aspecto, né? Tu falou, né, que vocês buscaram também terapias para vocês, né? Para a família, para os pais. A gente começou a fazer também processos de autoconhecimento, né? O meu marido também, eu também, a gente gosta desse processo de aprendizado, então quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue também transmitir isso para ele, porque ele é a nossa referência, ou melhor, nós somos a referência para ele de imediato, né? Sim. Agora é pequenininho. E na verdade vem os pais em casa, que é o... Sim, acontece às vezes, né, de um estresse, da mãe, do pai, normal, isso é normal, né? Isso é normal. Com a mãe, o pai não dá os seus piti, né? Isso é normal, mas Gritinho. reflete, né? Vai lá no banheiro, dá uma choradinha, volta e respira e tudo certo. Seguimos, vamos, Isso, né? é isso. O tratamento precoce, ele tem grande impacto na criança, né? A aceitação, principalmente da família. Eu como mãe também, às vezes, né? A mãe, não, o meu filho tem, vamos lá, quanto mais cedo eu buscar os tratamentos, terapia, mais fácil é para a evolução dele, do crescimento dele, né? Que é algo que não tem cura. Não tem cura, mas ela tem uma adaptação, até para a criança mesmo se tornar um adulto, construir uma família, ter um trabalho. Então, quanto mais cedo a família também se adapta a isso, se adapta, né? Sim. E evolui, como vocês mesmos buscaram terapia, isso é, nossa, a gente foi grandioso. atrás, primeiramente, a gente seguiu a orientação do neuro, que foi a fono, e a gente começou atrás de outras terapias, porque ele começou a desenvolver outras questões, por exemplo, sensibilidade corporal, casaco com pelo, ele se sentia mal, com zíper, ele não gostava, tanto é que ele mandava eu e o Jean, que é o meu marido, tirar, porque ele, não sei do se barulho. talvez na questão dele visual, talvez estivesse fazendo mal para ele e pra gente, então ele pedia para tirar. Claro que daí a gente foi trabalhando. Dele, né? Isso. Que cada criança uma diferente da outra, né? Como é um espectro, então não é padrão para todas as crianças, né? O grau do João, ele é leve, mas não quer dizer que todos os leves eles vão ter as mesmas características, os mesmos toques, né? A gente também tem toques em algumas coisas, né? Tem outras crianças que têm outras questões, por exemplo, tem autistas que luzes incomoda, muito barulho, muito som alto, isso influencia, que às vezes tem crianças, adultos também, né? Sim, que são autistas, utilizam o fono de ouvido
justamente para não se perder, né? Eles precisam também se autorregular no ambiente. Então, a gente também entendendo isso ajuda bastante. E a família? Como é que foi a família, avós, parentes ou até mesmo a sociedade com o João Pedro? Na nossa família, no dia a dia, não tinha ninguém que tinha o TEA, né? De convívio, né? Então, a gente foi conversando, olha, ele é autista, então a gente precisa reforçar isso, a gente precisa de auxílio disso, porque avô e avó sempre dá um carinho a mais, né? Sim. Então, normal, né? De querer fazer, dar alguma comida a mais, proteger e deixar fazer o que ele quer, é normal. Só que tem algumas questões que nele a gente precisa que eles também fortaleçam. Não Sim. pode, precisa fazer dessa maneira, ele precisa entender que precisa fazer assim, justamente para ele entender que não é só porque o avô e a avó vai poder fazer, em todos os ambientes ele vai precisar fazer tal atividade, né? Hoje o João Pedro ele tá na creche. Ele vai na creche de manhã até umas 3, 4 horas, geralmente ele fica. E daí, como ele tem terapias durante a semana, daí eu pego ele, levo ele para as terapias e também acompanho ele, né, em sala das terapias. Tu mudou a tua vida depois do João Pedro? Tu trabalhava fora, hoje tá mais em casa? Como é que é a tua vida hoje? Com a vinda do João Pedro foi nós nos programamos para eu ficar do lar e ficar mãe, né? Sim. Em casa em tempo integral. Ser mãe. Só que sempre eu quis ter uma atividade profissional. Sim. Então, depois de 4 meses, eu comecei a ter o meu trabalho. Então, eu trabalho com consultoria de beleza, mas essa possibilidade também me auxilia a flexibilizar o meu horário. Sim. Então, adaptei o meu trabalho com a rotina dele. Então, a prioridade é a rotina dele, que eu consigo acompanhar ele nas terapias, né? Então, o meu marido ele trabalha o dia todo numa empresa, então não é possível ele levar, né? A gente está fazendo algumas transições por causa que está vindo mais um bebê para a noite, para daí no caso ele levar à noite até um período depois a gente se adaptar novamente nessa rotina, né? E provavelmente eu vou levar ele também. Olha só, então já é um convite para Ana Paula futuramente vir para participar de mais uma entrevista contando como é que foi essa adaptação, né, com o João Pedro autista. Teve medo de agora é Daniel que está vindo aí? O Daniel isso. Ter também autismo? Corre riscos, né? Principalmente em meninos, há estudos que têm mais chances de ter autismo. Né? Eu tenho receio, mas não penso nisso agora. Até porque se acontecer, a gente já está mais experiente, né? Sim. Então isso vai ajudar bastante também. E como é que é a rede de apoio? Hoje a gente tem, na região de Blumenau, aqui em Santa Catarina, tem a PAI. Isso. Né? Florianópolis também tem, várias cidades têm essa rede de apoio. Como é que é para vocês essa rede de apoio? A questão da APAI é uma unidade que ainda a gente não conhece, mas a gente vai entrar na fila de espera, né? Porque para se cadastrar... Existe uma fila, então? Existe uma fila de espera, porque a APAI não é só para crianças que têm síndrome de Down. Muita gente às vezes acha isso, né? Sim. Não, ela também é apoio para autistas e outras questões também, outras crianças que têm outras síndromes e outros transtornos. Às vezes não é divulgado, né? Mas para se cadastrar na PAI, tem que primeiro passar por uma unidade de saúde, tem que passar por um processo de pediatra, neurologista, para encaminhar, então, para a PAI, e aí encaminhar para as terapias. Então, é um processo às vezes demorado, porque às vezes tem outras crianças que também estão na fila de espera, né? E independente se tem a unidade de saúde ou não... É fila única? Que eu saiba, sim. Ou tem sim. alguma Que eu saiba, sim, fila única. Daí, de acordo com a síndrome ou transtorno que a criança tem, né? E credencial? Hoje a gente sabe que existem credenciais também. Uhum. O João Pedro tem credencial? Aqui na Prefeitura de Blumenau, eles fazem na policlínica o cadastro, né, do autista, que é uma carteirinha que faz. Então, para ser feito, tem que ter o laudo, né? Então, essa carteirinha te possibilita alguns direitos, por exemplo, acesso preferencial a bancos, estabelecimentos, né? Porque a criança autista tem crianças, por exemplo, que não tem a espera, né? Então precisa de acesso estacionamento rápido também, os pais têm. Isso, de atendimento. Estacionamento para o carro também, mas a criança tem que estar junto, né? Para poder utilizar a vaga. E alguns estabelecimentos também comerciais têm desconto. Então, por exemplo, na Vila de Natal teve a autista não pagou, mas aí o acompanhante pagou 50%. Então, isso também é bacana para o acompanhante ir. Beto Carreiro, que eu saiba, também tem descontos, ou às vezes até livre, né? Então, é legal, porque daí fortalece essa inclusão, isso. né?
Essa inclusão é bem bacana. E aí, às vezes, tem também que as crianças e os pais utilizam também, às vezes, cordões, né? Fitinhas para identificar, né? Sim. E aí, isso acaba... que eu saiba, isso não é gratuito, divulgado. Você vai em busca, né? Sim. Mas existe também. O que tu buscou tudo pro João Pedro? Então, atualmente a gente conseguiu já a carteirinha do autista, a carteirinha de vaga, né, preferencial. Então, ele fazia particular as terapias de fonoaudióloga, porém, a gente ficou numa luta grande com o plano de saúde para aprovar o reembolso, porque o plano de saúde ou ele deve reembolsar o plano, a terapia, né, ou ele tem que dar profissionais aptos na rede conveniada. Então, até no plano de saúde, em algumas clínicas, tem fila de espera, porque a demanda é muito grande. Então, o plano de saúde, ele precisa. Então, as terapias não podem ser esperar 6 meses, né? Então, a gente precisa acelerar isso. Então, Porque o quanto antes, né, o quanto melhor. antes, melhor. Então, por isso que a gente conseguiu ir atrás, a gente foi particular, a gente sacrificou algumas questões pessoais da família, mas a gente foi atrás particular, então, de uma luta muito grande, então a gente conseguiu agora o reembolso com o plano de saúde. Então, é direito também. Então, até é bom também, se tem pais nesse processo, investigar e começar a estar conversando com o plano de saúde, porque nós temos direito disso também. A Ana comentou para mim também que o João Pedro ele tem os deveres dele também, não só os direitos, mas ele tem os deveres também. Como é que é os deveres ali do João Pedro? Então a gente trata ele como uma criança normal, né? Então a gente não distingue é autista ou não é. Tem algumas questões que ele precisa de uma atenção e um tempo maior. Mas, por exemplo, atividades corriqueiras, né? Tirar o short para tomar banho, colocar no cesto para lavar roupa, ele já tira a fralda dele, ainda a gente está no processo de desfraude, ele coloca a fralda dele no cesto, do lixo, então ele toma banho, então a gente seca, daí ele tem a rotina, né, eles são muito de rotina, então ele toma o banho dele, vai pro quarto, passa o perfume, a gente reza e vai dormir. Então, ele já está fazendo a transição do berço para a cama, que depois o berço vai ficar com o irmãozinho. Né? Então, está se adaptando super bem, porque a gente também vai colocando isso como... Tem todo um processo também familiar, né? Isso. Tá vindo o Daniel, não está sendo tirado dele o berço, não, ele está ganhando uma outra cama, está passando pro irmão. Isso, ele está avançando, agora está ficando mais adulto. Crescendo. Então, a gente vai instruindo ele dessa maneira, né? Até para deixar bem reforçado para ele que ele é o irmão mais velho. Sim. Né? Não é pai, não é mãe, ele é o irmão mais velho e ambos vão ser parceiros, né? Vão brincar juntos. Vão. Como é a família em casa? Nessa adaptação, vocês têm um espaço para ele brincar, tem a rotina toda, mas e quando não tá legal para ti ou pro teu marido, como é que é nessa fase, nessa situação? Então, a gente sempre tenta parar e refletir. Por exemplo, às vezes colocar um tênis nele demora 40 minutos. 40 minutos? Dependendo da situação, porque ele quer colocar o tênis do meu marido, ou ele quer colocar o meu, ele não quer colocar a meia, ou ele quer colocar do avesso. Então, a gente tem que conversar, João, esse é o tênis do pai, esse é o tênis da mãe, esse é o seu. E essa questão de mudança, às vezes, muito brusca para eles, afetam muito, né? Então, a gente tem que ir devagarinho. Então, por exemplo, às vezes numa ação de trocar uma fralda, que já aconteceu, né? Com outras crianças é tranquilo, com ele às vezes demora, porque ele não quer, daí tem que conversar, tem que explicar. Ah, tem xixi, tem cocô, então a gente precisa trocar, a gente vai em tal lugar, né? Então, é uma conversa. Então, a gente geralmente se abaixa, tenta olhar no olho dele, né? Na altura da criança. Na altura da criança, para ele se conectar com a gente. Então, essas questões a gente também foi entendendo. Sendo autista ou não, auxilia bastante, né? Às vezes, a gente respira fundo, né? Como a gente falou antes. Assim, a gente já respira, né? Normalmente. Qual foi a situação mais complicada? Que tu, assim, nossa, aquela foi bem impactante, ou às vezes até tu se arrependeu, né? Que a gente sai, né? Mães podem também, gente, não é só, né? Aquela conversa sadia, a gente tá sempre, né? Às vezes a gente... Qual foi a situação mais complicada, assim, que veio pra ti? Teve uma vez que a gente morava ainda no apartamento que ele começou chorando com crise e não deixava a gente tocar nele. A gente não entendia, de fato, o que ele queria. Então, como ele tem dificuldade ainda de falar, então pra gente, às vezes, também é difícil entender o que ele quer. Algumas coisas ele sabe falar e apontar, algumas coisas não. Então, ele fica muito, muito nervoso. Ele não é de se bater, de jogar as coisas, né? De ficar agressivo ao ponto de agredir ele mesmo ou agredir a gente, né?
Mas ele se fica fecha, nervoso, se fecha, chora, grita, então a gente tem que esperar. Tem que esperar ele se acalmar para daí entender o que ele quer. Qual a tua motivação? Para ele, que ele avance em todos os aspectos possíveis da vida dele. Então, o quanto antes que a gente começou essas terapias, né, que não é uma receita de bolo, a gente sabe que todas elas vão se conectar, né? Não adianta só fazer terapia e os pais não fortalecer em casa. Não adianta levar na creche e não levar na terapia quando sabe que tem algo que precisa ser feito, né? Dá de desculpa, não, ele já fez isso na creche hoje, não, ele já fez isso na terapia em casa, então agora vamos sentar e relaxar. Então, a motivação é cada vez buscar mais conhecimento para dar mais qualidade de vida para ele. Porque quanto mais cedo ele fica independente, melhor para ele. Porque para ele, para vocês, né, num todo, né, como família. A gente sabe que, infelizmente, a gente não vai estar todo o tempo com ele. Então, eu me preocupo como vai ser na escola, como vai ser o João, mas a gente sabe que se a gente faz o passo certo agora, do início, lá na frente vai dar resultado. Então, ele faz terapia já há 2 anos. Então, de 6 meses, 8 meses para cá, que tá dando reflexo. Então, até a fonoaudióloga fala, não, agora abriu a porteira, né? Abriu a porteira e tá na marcha 1 e agora vai, né? Olha, e para deixar assim um recado para as famílias, para as mães, principalmente, que eu como mãe, né, eu vejo assim, qual o recado que tu deixa para a mãe, para ela ter essa aceitação ou para buscar um profissional? Porque a gente quer proteger o filho, a gente quer deixar dentro de uma caixinha, mas não é para a vida toda. A gente tem filhos, ele é nosso enquanto tá aqui dentro. A partir do momento que saiu da barriga, é do mundo. Sim. Então, o primeiro passo, assim, que eu digo, a gente olha para a criança, mas olhe para você mãe e para você pai. O processo de autoconhecimento, eu acho que faz bastante diferença para o pai e para a mãe. Que quando a gente está bem, a gente consegue cuidar da criança melhor. Então, a gente vai em busca de profissionais. Eu tenho dúvida, por onde eu começo? Começo pelo médico, né? Você não tem possibilidades de ter um plano ou pagar particular? Tem também acesso ao SUS, né? Que em Blumenau tem na policlínica. Tem que fazer um processo, né? De primeiro no pediatra, o pediatra encaminhar. É um processo longo, mas se você tem dúvidas, comece a você investigar. Tem alguns profissionais na internet, né? Só cuide também com os profissionais que sejam aptos disso, realmente tenham certificação, né? Mas a gente conhece bastante profissionais. Investigar o profissional também, Investigar, isso, E começar a ir atrás, né? Independente de esperar um médico ou algo assim, algum profissional que ainda não tenha possibilidade, mas começar em casa, avaliar, começar em casa, fazer coisas simples. Não, às vezes a criança não precisa de... pequenas coisas. De muita coisa, né? Um brinquedo que dá para adaptar com reciclagem, um local que seja específico para ele brincar, um espacinho, nem que seja pequeno, mas a gente sentar no chão e brincar com a criança. Hoje vocês moram em casa? Hoje a gente mora em casa. Até um tempo atrás moravam em apartamento, né? Isso, a gente fez a transição do apartamento para casa, a gente construiu. Então a gente fez com 3 quartos, que a gente já tinha intenção de ter mais filhos, né? Sim. Então um quarto vai ser pro João, agora um quarto pro Daniel. E a gente tem um espaço também embaixo, na casa, que daí a gente brinca com ele, senta no chão. A Gaila ganhou uma cabaninha até dos avós. Que legal. E ele tem o armário dele dos brinquedos. Então, ele sabe que quando ele brinca, ele tem que guardar. Responsabilidade. Isso, a gente já vai criando a responsabilidade nele. Ele começou a brincar com um brinquedo, não quero mais. Guarda esse e vai para outro. Até isso também é ensinado nas escolinhas e também nas terapias, né? Sim. Para ter também a responsabilidade de guardar, de brincar. Agora é hora, agora não é hora, né? Claro, ele gosta de brincar às vezes no sofá, gosta de correr na rua, gosta de correr ao redor da casa, mas ele sabe que naquele espaço ali ele pode brincar também. Então tá aí. Obrigada pela tua participação. Espero que a gente possa atingir mais mães, famílias, né? Com a tua história, com a tua motivação diária. Parabéns pela tua família, parabéns pela gestação. Isso, logo vem mais um. Logo a Ana volta aqui contar um pouquinho mais como foi essa adaptação com o João Pedro, com o Daniel, né? Porque isso é contínuo, como a gente falou, não tem cura, é uma coisa para a vida toda. E como é a evolução dele, que hoje ele está na creche, daqui a pouco ele vai para a escola. E vocês vão poder acompanhar um pouquinho mais dessa motivação da vida da Ana e da família. Obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. E voltamos no próximo dia com mais uma motivação. Não esquece de já seguir aqui o canal Tamaris Liesfeld no YouTube, também da TV Blumenauense TV Galega, ou até mesmo você que acompanha aqui em Blumenau a própria emissora TV Galega no canal 520. Um forte abraço e até a próxima.